Boa noite, irmãos. Graça e paz da parte do Senhor Jesus. Tudo bem com vocês? Mais uma terça-feira nós estamos juntos para a glória do Senhor. Paz, meus amados, que todos tenham tido um excelente dia e um dia abençoado. E vamos aí, quarta-feira, conforme ontem foi aniversário da Laura, né? Daí a gente, ela resolveu fazer um negocinho aí, com auxílio da Ana Paula e do Renan. E daí a gente mudou para hoje, mas nós estamos felizes de estar com os irmãos. E o Valdo vai olhar para a câmera, olhar para os irmãos, né? Para a gente conversar olho a olho aí. Tinha que ser assim. E nós estamos felizes mesmo, irmãos. Nós já temos os irmãos aqui com a gente. Nossa série de mensagens da célula sobre o Espírito Santo tem sido maravilhoso, né? O Senhor tem falado conosco. Hoje nós vamos tratar sobre mais um assunto sobre o Espírito Santo, um assunto assim que para muitos é uma coisa difícil, né, de entender, mas quando nós estamos em plena comunhão, né, deixando os frutos do Espírito Santo, né, se manifestarem em nós, na nossa vida, vivendo uma vida plena com Jesus, fica mais fácil da gente compreender a obra do Espírito Santo na vida da gente. E hoje é a última da série Espírito Santo. A gente falou muito sobre isso, conforme nós falamos semana passada, né? O Espírito Santo está querendo se mover através de nós, poderosamente, porque as notícias que têm vindo aí do mundo não são nada boas, né? Mas para quem tem o Espírito Santo, tem intimidade, tem comunhão e deixa o Espírito Santo se manifestar, vai ver 1000 cair de um lado, 10.000 do outro e vai passar tranquilo para a glória de Deus. É verdade. Nós vamos iniciar esse tempo com uma oração ao Senhor, né? Pedindo ao Senhor que permita que Ele trabalhe no nosso coração através do estudo, né? Daquilo que nós vamos compartilhar hoje aqui com os irmãos, que o Senhor trabalhe em cada coração, que o Senhor abençoe a cada um que está assistindo esse vídeo, que você coloque diante do Senhor as suas necessidades, as suas preocupações, lance diante de Deus agora e a sua vida vai ser tremendamente abençoada para a glória do Senhor. Amém? Pode orar. Senhor amado, nós te louvamos, ó Deus, por mais um dia. Obrigado, estamos vivos porque o Senhor pelejou por nós, o Senhor nos guardou, o Senhor nos livrou do mal. E pelo poder do Espírito Santo nós fomos guiados até esse momento maravilhoso onde nós podemos estar em família, compartilhando do amor do Senhor, do conhecimento do Senhor, que pode nos preparar, nos capacitar, nos amadurecer para vivermos dias melhores. Mesmo vendo que o mundo está de mal a pior, a igreja do Senhor, deixando o Espírito Santo manifestar, é certo que os dias serão melhores para nós, mas para isso nós precisamos ter a verdadeira intimidade que o Senhor espera dos teus filhos, dos teus servos, a expectativa que o Senhor colocou em cada um de nós quando nos formou. Então que nós possamos compreender a voz do Senhor, nem mais uma pitadinha da tua palavra que é infinita, o poder é ilimitado. Então, em nome de Jesus, abençoa os irmãos que estão nos seus lares, que tenham atenção, que foquem na Tua palavra e que enquanto estivermos ministrando a Deus, em nome de Jesus, cura, liberta, Amém, transforma, restaura, restaura os sentimentos, restaura, Deus, tudo e mostra para o Teu povo que o Senhor é um Deus de amor, cheio de... A Sua misericórdia é incompreensível. Por isso nós estamos vivos, por isso nós estamos diante deste momento, que é um momento onde a igreja se une, o povo se une, os amigos se unem, em nome de Jesus, para ouvir e para aprender de Jesus através do Espírito Santo. Continua operando e agindo e falando conosco e através da gente, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Que bom que os irmãos já estão aqui com a gente. Nós vamos dar início no nosso estudo já, irmãos, porque o tempo não para, né? E eu quero falar para vocês sobre esse quinto estudo, né, sobre a série O Espírito Santo,
e hoje nós vamos falar sobre os dons do Espírito Santo. Quais são, como eles se manifestam em nós e no mundo, né? E na sua igreja. Amém? Nós colocamos alguns versículos aqui também para vocês poderem ir acompanhando conosco, né? Se você tiver aí com a sua Bíblia, você pode abrir também. Nós queremos que você interaja conosco, né? Que você realmente estude, né? Busque conhecer mais do Senhor, do Espírito Santo, da sua obra na nossa vida, né? E dos dons também do Espírito Santo. Amém? Então, o Senhor deu dons espirituais para a sua igreja, né? E por que Ele deu esses dons para a igreja, irmãos? Para a edificação dela, né? Para que ela cresça, para que ela não fique na mesmice. O Senhor deu dons para a sua igreja, para a edificação dela, né? Para o crescimento dela. E esses dons são capacidades especiais que cada pessoa pode usar para o seu próprio crescimento espiritual e para ajudar os outros. Então, quando uma pessoa se manifesta o dom do Espírito Santo nela, é para o próprio crescimento dela e para ela ajudar as outras pessoas. É para a edificação da igreja do Senhor que os dons foram dados para nós, né? Então, aqui nós queremos colocar alguns versículos para ler junto com vocês sobre os dons. Vou ler aqui com vocês a 1 Coríntios 12, 1, que diz assim: Irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Mais um versículo, 1 Coríntios 12, 4. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. E em Romanos 12, 6, diz assim: temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Então, nós vemos, irmãos, que os dons e os talentos, né, do Espírito Santo, os dons, né, são capacidades e talentos dados a alguém pela operação do Espírito Santo. Na palavra do Senhor, em 1 Coríntios, fala sobre esses dons, né, sobre esses talentos e capacidades que o Espírito Santo dá a nós. Não são habilidades ou talentos naturais que a gente tem, né? Alguns têm habilidades naturais para desenhar, né, para cozinhar, para cantar, né? Não, esses dons espirituais não são talentos naturais e nem capacidade própria, mas são dons, né, que pela operação do Espírito Santo a gente pode receber, né? Nós não podemos confundir com as habilidades ou talentos naturais que às vezes a gente tem, né? Um tem um talento de, como nós dissemos aqui, né, cozinhar, cantar, né? Ou tem tem como fala bastante, né? Tem pessoas que têm o dom da oratória, mas isso não quer dizer que ele vai ser um bom pregador. Então, não tem a ver com habilidades naturais, né? Os dons espirituais não podem ser confundidos com isso. E também não são um produto que a gente nasce com eles, né? Mas são provenientes do poder do Espírito Santo. É pelo Espírito Santo que esses dons se manifestam na vida do cristão, daquele que crê. E a passagem de 1 Coríntios 12, 4 a 11, eu gostaria de... É uma passagem que fala sobre todos esses dons e como eles se manifestam. Diz assim, 1 Coríntios 12, do 4 a 11. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Pelo Espírito, a um é dada a palavra da sabedoria, a outro a palavra do conhecimento, pelo mesmo Espírito, a outro fé, pelo mesmo Espírito, a outro dons de cura, pelo único Espírito, a outro poder para operar milagres,
a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a outro variedade de línguas e ainda a outro interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e ele as distribui individualmente a cada um conforme quer. Então nós vemos, irmãos, que quantos dons, né, que o Senhor tem para a sua igreja, né? E a palavra do Senhor diz que a gente precisa buscar os melhores dons, né? Nós precisamos querer que o Espírito Santo nos dê de presente os dons que ele fala aqui em 1 Coríntios 12. Né? Os dons espirituais não nascem conosco, né? Então simplesmente não vai, se o Senhor quiser, você tem que buscar, né? Para isso a gente precisa conhecer o Espírito Santo, a sua obra, o fruto, né? O fruto precisa ser evidente na nossa vida, como nós estudamos a semana passada. Irmão, só para deixar aí no ar, já lembrando do pastor Luiz, digam para nós quantos dons são e quantos são os gomos do fruto do Espírito. Dons e frutos. Quantos são cada um deles? Porque nós vamos fazer uma analogia rapidinha daqui a pouquinho aí em um dos pontos nossos sobre os dons e o fruto. Então assim, a gente precisa ficar sempre bem atento, porque é o que a gente sempre tem falado. Você tem o Espírito Santo, você recebeu Jesus, a ordem das coisas é essa, né? Você recebeu Jesus, você é cheio do Espírito Santo, você busca, você clama, você se prepara, você treina, e o Espírito Santo te enche, e se o Espírito Santo está em você, pelo menos um dos dons, dos que vocês vão colocar aí, por favor, coloquem aí, irmãos, quantos são os dons do Espírito e quantos são os gomos do fruto do Espírito, só para a gente ter uma ideia, e assim a gente vai seguindo aí com a interação de cada um de vocês. E a gente já estudou, né, nos estudos passados, que esses dons começaram a se manifestar lá no Pentecoste, né? Quando o Senhor encheu o lugar onde eles estavam reunidos, né? E começou a descer, o Espírito Santo desceu sobre eles e se manifestou em línguas, né? Em Atos 2, 38 fala: então, como os ouvimos cada um de nós em nossa própria língua materna? Também temos aqui outro versículo, Atos 10, 45. Judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado até sobre os gentios. E 1 Coríntios 12, 4 diz: há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Então, 3 verdades bíblicas que nós precisamos saber, né, sobre os dons do Espírito Santo, que está lá que tem a ver com aquilo que a gente leu aqui no começo, tá? As 3 verdades bíblicas. O Senhor não quer que a gente seja ignorante sobre os dons, né? Tá aí no primeiro versículo. O segundo versículo, o que o Senhor ensina para a gente nesse versículo? Que todos temos diferentes dons. Todos nós temos diferentes dons. E a terceira verdade é que eles são dados pela graça de Deus. Então, irmãos, o Espírito Santo, ele dá dons para a sua igreja, né? Basta a gente querer, né? Porque se Deus não vai dar dons para quem não quer, né? Ele vai dar para aqueles que buscam ao Senhor verdadeiramente, né? E ele quer nos usar para o crescimento da sua igreja, né? Tão bom quando o Senhor usa alguém para falar conosco através dos dons espirituais, os dons de cura, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria. Nós temos ouvido tantos testemunhos, né, de palavra de conhecimento ou palavra de sabedoria, e pessoas acabam se convertendo e vindo para o Senhor porque eles veem a maravilha de Deus usando os cristãos. O Marquinhos, pequenininho, Marcos Arantes, o gêmeo, ele falou, são 9 dons. E quantos são os gomos do fruto?
Falta esse. Nós precisamos compreender, meus amados, que o Espírito, ele dá conforme lhe apraz, né? Mas nós podemos buscar. Mas a Bíblia também diz que a palavra de Deus é uma espada que penetra a divisão, que os olhos de Deus nos alcançam em qualquer lugar, que Deus sonda os nossos corações. Então, buscar os dons para se aparecer, buscar os dons para estar em evidência, buscar os dons para que você seja a atração daquele momento, é óbvio que o Espírito Santo não vai manifestar. Porque não é esse o objetivo da manifestação dos dons espirituais através do Espírito Santo, que nós vamos falar daqui a pouquinho. Então, assim, a gente tem que ter bastante entendimento quanto a isso. O Espírito Santo nos usa, nós não usamos o Espírito Santo. E nós vamos falar bastante sobre isso aí. O Daniel errou, o Marcos errou. São 9 dons. Está lá em Gálatas 5. Isso. E os frutos o fruto do Espírito, ele tem 9, não 3, viu, meninos? São 9 gomos, tá? Nós já falamos bastante sobre isso, mas é isso aí, tem que vir aqui e colocar mesmo, porque é nessa interação que a gente ajusta. Então é fácil de guardar, são 9 dons e 9 gomos do fruto do Espírito. Beleza? Parabéns para vocês. Tanto acertando quanto quase acertando, parabéns porque vocês estão interagindo com a gente. Evaldo falou aqui, né, que os dons não são para inflar o ego, o nosso ego, para dizer que Deus nos usa. Não é isso. A palavra do Senhor diz lá em 1 Coríntios 12, 7, que a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando o bem comum, ao bem comum, né? Então, quando o Senhor dá o dom para alguém, né? Revela algo para alguém entregar para outra pessoa, é para o bem comum da igreja, para o bem comum da sua obra, para a edificação da sua igreja. Então, nós estamos ministrando aqui esse estudo e a gente gostaria de perguntar para você, você crê nessa palavra? Porque isso é para os que creem, irmãos, para os que têm fé, né? Porque a palavra do Senhor é loucura para aqueles que não têm Jesus ainda, né? Eles falam, mas que é esse monte de gente aí falando em línguas, né? Ou entregando uma profecia, que é isso? Nunca vi isso. Então, isso é para aqueles que creem realmente. Então, você crê nessa palavra? Amém? Você crê? Então, você sabe qual é o seu dom espiritual ou dons, né? Muitos de nós vai responder assim, eu não sei que dom eu tenho, né? Mas nós precisamos saber. Nós precisamos saber qual desses dons aqui que nós acabamos de ler aqui em 1 Coríntios 14, né? Foi 1 Coríntios 12, do 4 ao 11. Nós falamos de vários dons aí, da manifestação dos dons. E um deles você tem, pelo menos um, porque o Senhor, ele não ia reunir a sua igreja e não distribuir os seus dons, né? A não ser que você não busque, a não ser que você não creia, né? Então, o Senhor, você tem algum dom e a gente precisa buscar saber que dom é esse. Amém? Irmãos, conforme os meninos colocaram aqui, eles falaram da fé, a esperança e o amor. Então eu gostaria que alguém aí, um dos líderes, a Ana Paula, o Domênico, o Luiz, ou alguns dos irmãos, colocasse a referência dos frutos do Espírito que estão em Gálatas. Então procure lá e coloque a referência aqui para os meninos gravarem aí. E eu acredito que a partir de hoje ninguém mais esquece. 9 dons e 9 gomos do fruto do Espírito. Tá bom? Mas coloca aqui no grupo. Eu quero ver os líderes se manifestarem aí. O Luiz, a Ana Paula, o Domênico, ou algum dos irmãos que quiserem aí dar uma corrida à frente dos nossos líderes. Só para a gente brincar um pouquinho. Então, nós temos alguns pontos relevantes aqui para a gente falar a respeito dos dons. O primeiro deles é a prática dos dons na igreja, né? Nós devemos considerar que os dons espirituais
são dados para o benefício e edificação do corpo de Cristo. Né? Nós falamos que é para o bem comum, né? E para a edificação da igreja. E eles devem ser regulados de maneira que esta finalidade seja alcançada. Né? Nós vemos em muitos locais, que não é o caso da nossa igreja, do nosso meio, mas a gente vê muitos locais onde os dons são feitos de qualquer forma e às vezes causa até uma discórdia no meio da igreja, no meio dos cristãos. Então, se não tiver com o propósito de edificação da igreja, visando o bem comum de todos, não é dom do Espírito, né? É enganação, né? É falta de sabedoria. Então, a gente precisa saber discernir isso também. O profeta, irmãos, é fácil até discernir isso aí. O profeta, o servo de Deus que está sendo usado, ele não é atração. Não, ele é um instrumento só no qual o Espírito Santo age para a glória de Deus. Então, quando a gente vê um profeta, um servo de Deus querendo trazer os holofotes para cima dele, para depois ministrar uma palavra, isso está errado. Não existe nenhum texto na Bíblia, não existe um lugar na Bíblia. Jesus não deu exemplo disso, nem os seus servos deram exemplo disso, de que nós chamamos a atenção primeiro para nós, com algum gesto, alguma situação, os irmãos sabem do que nós estamos falando, e depois vem ministrar algo que não é profundo e oculto, que ninguém sabe. Então, assim, falar, servo meu, o Senhor está te dizendo que te ama. Isso aí não é grande e profundo, isso aí todos nós sabemos. Isso aí está muito claro, então isso não é uma profecia. Isso pode ser um desejo da pessoa de ministrar uma palavra abençoando, alegrando o coração daquele que está entristecido, mas não é uma profecia, não é uma palavra de conhecimento, não é uma palavra de sabedoria. Não foi tido uma revelação, uma visão sobre o assunto, porque isso é lógico. Então, assim, a gente precisa estar bem preparadinho e não se deixar levar pela emoção na hora desses movimentos. A Bíblia diz que a gente precisa examinar tudo e reter o que é bom. E a gente examina e retém o que é bom com qual a base? A Bíblia. E a gente tem que também levar em consideração que a regra geral é permitir que o amor para com o próximo controle as nossas ações. A gente tem uma passagem bíblica muito conhecida de todos os cristãos, que está lá em 1 Coríntios 13, né? Eu poderia falar a língua dos homens e dos anjos, falar de profecias, mas se não tiver amor, de nada vale, né? Então aqui a gente está falando que a maior regra é ter amor para com o próximo, né? Então, quando os dons espirituais são usados para a elevação do seu próprio ego ou para alguém ficar em evidência, que não seja o Senhor Jesus, até mesmo para fazer com que a igreja encha. Irmãos, você já passou por essas igrejas que fazem o culto de libertação, o culto da bênção. Normalmente você passa por elas estão lotadas. Mas naquele culto que é para a igreja, do ensino da palavra, da pregação da palavra, das orientações que Deus quer trazer para a igreja, às vezes você observa a igreja está quase vazia. Por quê? Porque fizeram virar uma atração. Chamaram as pessoas pela carência, pela necessidade espiritual, pelas necessidades emocionais, pelas necessidades que o ser humano tem de ter um certo tipo de atenção. As pessoas têm feito culto de libertação, culto da bênção, é um circo, e engana as pessoas que vão lá. Eles não vão lá para receber a salvação, conhecerem Jesus, se entregarem para Jesus, serem cheios do Espírito Santo. Eles vão lá para receber alguma coisa de Deus, só receber, e nunca demonstrar nada. Lembra quando a gente falou do amor? Como que se mostra o amor? Demonstrando, trabalhando, em ação. E não acontece isso. Por isso que esses cultos são complicados. Eles acabam deturpando o objetivo principal do Senhor, que é levar as pessoas a Jesus, a salvação, através da verdadeira palavra de Deus. As outras coisas vão acontecendo. Então a gente precisa, irmãos, ter em mente, em primeiro lugar, ter amor, né? A maior exposição de amor na Bíblia está dizendo aqui em 1 Coríntios 13, né? Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor,
serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine, né? O sino fica lá ressoando, o prato fica batendo lá, é como se fosse só um barulho, né? Se você não tiver amor. Então, o que quer dizer essa palavra? Se você tem o dom de Deus, mas não tem amor, de nada vale, né? Aqui fala que, ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios de todo o conhecimento e tenha uma fé capaz de mover montanhas, mas não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que eu possuo e entregue meu corpo para ser queimado, mas se não tiver amor, nada disso me valerá. Amados, esse texto ele acaba entrando nessa, usar os dons sem o amor, usar algo dizendo que foi de Deus, se você tem o amor, você não usa. Agora, se você não tem o amor, você vai querer o alarido, você vai querer os holofotes para o seu lado. E aí a gente pode encaixar aquele texto que quando, da grande ceia, eu acho que é o texto da grande ceia, que fala que eu fiz isso, eu fiz aquilo no teu nome, Senhor. Eu não sei, eu não me recordo o texto. Se eu estiver errado, alguém me lembre, por favor, aí. Chega lá na presença de Deus e fala, eu fiz isso, eu fiz aquilo no teu nome e tal, eu curei e tal. O Senhor vai falar, nem te conheço, apartai-vos de mim para o fogo eterno. É onde a gente usa Deus, não deixa Deus nos usar, porque nos falta amor a Deus e amor ao próximo. Daí a gente se beneficia da palavra de Deus, porque você pode, a Bíblia é um livro poderosíssimo. A Bíblia, se você mencionar a Bíblia em reuniões, no meio das pessoas, vai haver edificação, porque a palavra de Deus ela é poderosa, mas você não vai ser beneficiado com relação a isso, porque você está usando para o seu próprio benefício, para que você apareça e não o Senhor. Somos instrumentos de Deus. E a Ana Paula, o Daniel e a Júlia Bernardes, parabéns. Gálatas 5, 22, e acho que é 22 e 23, ou 22 só, tá lá os 9 gomos do fruto do Espírito, beleza? 9 dons e 9 gomos do fruto. Irmãos, nós estamos falando sobre as práticas dos dons na igreja, né? E que a gente precisa ter o amor, né? Nós falamos aqui sobre 1 Coríntios 12, 4 a 11, onde discorre todos os dons, né? Ali fala, o resumo geral dos dons do Espírito Santo. E nós temos que saber que todos os cristãos têm um ou mais dons espirituais. Todos, né? A gente precisa, como eu disse já no início, buscar saber qual é o dom que o Senhor deu para você, né? Para isso você precisa entender cada um dos dons, né? Nós já tivemos a oportunidade de estudar na jornada com o Espírito Santo, mas sempre há tempo de você correr, né? Correr, porque se você ficou para trás, você pode correr e alcançar aqueles que já participaram. E sempre é tempo de aprender, né, irmãos? 1 Coríntios 12, 11, está falando assim, esses dons são dados pelo Espírito Santo de acordo com a sua vontade soberana. É de acordo com a vontade de Deus, mas é de acordo também conforme você busca esses dons. Ou seja, nós não escolhemos nosso próprio lugar no corpo de Cristo, né? É de acordo com a vontade do Senhor, né? Ele escolheu, ele designou uns para mestres, né? Outros para pregar a sua palavra. Então, cada um tem um dom e pode exercer isso de uma boa maneira ali dentro na igreja, né? Nas práticas dos dons na igreja. Ou seja, nós não escolhemos nosso próprio lugar no corpo de Cristo. Eu já pedi para Deus dons, eu selecionei, falei, eu queria esse, não aconteceu. E uma vez que aconteceu, já falei para os irmãos de uma revelação que Deus deu numa outra igreja que eu estava, tal, acerca de uma situação de saúde de um determinado ministro. Eu queria ser usado só para ministrar a bênção, só para profetizar a bênção. E o que Deus me mostrou foi um negócio muito feio com relação a uma doença, a uma infecção.
Mas eu não queria aquilo, eu queria só falar de bênção, eu queria falar de contrato, de chave, de carro, de casa, de casamento, de saúde, tal. Mas Deus mostrou uma enfermidade, uma doença, uma infecção muito forte que a pessoa estava. Então, assim, você vê, no corpo o Senhor ajeita a gente. Eu não posso escolher ser o dedo, ou ser a mão, ou ser isso. Não. O Senhor é que faz todas essas coisas. E de acordo com o lugar que nós fomos colocados, o Senhor vai nos usar. Porque somos todos instrumentos. E não pode ter vaidade em nós de que eu sou mais usado que o irmão é... Não. Se eu buscar, se eu me aplicar, se eu treinar, se eu estudar, se eu jejuar, se eu der mais a Deus, é óbvio que Deus vai dar mais para mim. Se eu der mais atenção a Deus, é óbvio que o Senhor vai olhar de uma forma diferente. Por isso que nós precisamos estar juntos. Por isso que nós precisamos praticar os dons espirituais para a edificação das pessoas e da igreja. Certo? Então, assim, para a sua edificação, não. É das pessoas. Você vai ter o benefício. É óbvio que Deus sempre vai te abençoar. Mas você é instrumento para abençoar as pessoas e para a edificação da igreja, o crescimento da igreja. Não é para o seu crescimento, para o seu aparecimento, não é nada disso. Os membros do corpo de Cristo têm diferentes dons. É infantil a ideia de que todos devem buscar o mesmo dom, né? Então, quando nós vemos um dom, por exemplo, de profecia, né? Nossa, que dom bonito, eu vou buscar esse dom, vou pedir para o Senhor me dar esse dom, né? Mas é infantil essa ideia, irmãos, porque tem uma variedade de dons aqui que nós lemos, né? Você pode ler aí na sua casa novamente, 1 Coríntios 12, do 4 ao 11, fala sobre tantos dons, tantas manifestações poderosas do Espírito Santo, né? Dons de cura, né? Essa semana eu postei na minha rede social sobre uma palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, que daqueles integrantes do grupo Raimundos, né? Ele estava dando o testemunho dele e foi entregue a ele uma palavra de sabedoria. Ele nem sabia o que era isso e hoje, né, sendo cristão, sendo convertido, ele entendeu o que o Espírito Santo usou uma pessoa, né, para que ele fosse atingido, né? Ele fosse conectado ao Senhor através daquilo. Deus usou alguém para falar para ele que ele estava sendo curado, uma palavra de conhecimento. É que a palavra de conhecimento, ela não vem regada com um aconselhamento, lembra? A palavra de sabedoria, o Senhor dá uma direção e fala assim, olha, eu vou te orientar, vai por aqui. A palavra de conhecimento é só a visão, ele entrega a visão. A palavra de sabedoria é a visão mais um direcionamento. A Ana Paula colocou aqui em Mateus 7, 22, eu acho que os irmãos já viram, muitos dirão naquele dia, Senhor, não profetizamos em teu nome? Gente, quem profetiza é crente. É o que diz ser cristão, filho amado de Deus. Então, essa palavra é para o cristão, que pode chegar lá na presença de Deus e o Senhor vai falar, não te conheço, amado. Não, amado é você e eu. Não te conheço, fulano. Mas eu fiz isso. Não, você fez para o seu benefício, você fez para a sua glória, e você já recebeu sua glória lá embaixo. Aqui não tem glória com relação a isso. Passou no fogo, virou poeira. Não vale nada. Amém. Então, eu já estou finalizando aqui esse primeiro tópico. Eu quero dizer para vocês que os cristãos devem desejar possuir esses dons com os quais podem abençoar as pessoas ao seu redor, né? Então, a gente viu que as práticas dos dons na igreja têm a finalidade principal, né? Nós precisamos ter amor, né? E a prática do dom na igreja tem a finalidade de fazer a igreja crescer para o bem comum de todas as pessoas ali da igreja. Amém? Irmãos, agora nós vamos para o tópico 2, a sabedoria na prática dos dons espirituais. 1 Coríntios 1, 7 diz assim, de modo que não lhes falte nenhum dom espiritual, enquanto vocês aguardam que o nosso Senhor Jesus Cristo seja revelado. Você vê? A gente precisa usar os dons com sabedoria. E a sabedoria exige amor, prudência, compreensão de que nós não somos o centro da atenção. Mas é tão chato e é tão feio quando você vê um crente querendo se aparecer,
um pregador querendo se aparecer, um cantor querendo se aparecer, um irmão lá do louvor, da bateria, do sax, do violão, do violino, da guitarra, do baixo. Então, assim, é tão feio ver uma pessoa usando daquilo que Deus tem dado para o seu benefício próprio, para se aparecer, para ser evidência. E a evidência, irmãos, não tem uma reunião nossa que o centro de tudo é Jesus. Não tem uma reunião nossa que nós vamos com o desejo de adorar o nosso Senhor por tudo que Ele tem, todas as coisas boas que Ele tem nos feito, né? 1 Coríntios 3, de 1 a 3, também é um outro texto. Irmãos, não lhes pude falar como espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Olha a chamada de atenção do apóstolo Paulo. Dei-lhes leite e não alimento sólido, porque vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Porque visto que há inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos? Olha só que repreensão forte. Hoje você dá uma repreensão dessa para uma ovelha, ela vai para outra igreja. Ela não aguenta o tranco. Porque, por mais que a igreja tenha oferecido pratos sólidos, muita gente acaba não comendo. Você deve ter aí uma criança, um adolescente, que você prepara aquela comida fortinha, gostosa. Eu não gosto disso. Nunca experimentou, mas eu não gosto disso. A gente tem crente assim. Então a gente precisa trabalhar. Nós trabalhamos de uma forma muito sólida, consistente, acerca de ministrar a palavra de Deus. Então, às vezes, tem gente que às vezes acha que subir lá no altar da igreja pode subir de qualquer jeito, é só para fazer um momento. Não, é um lugar santo. Uma criança não pode subir lá para ministrar algo que ela não vive, que ela não pratica. A gente fala muito do amor, né? Então nós precisamos trabalhar isso, sabedoria na prática dos dons espirituais. Você tem um dom? Se você tem um dom, e esse dom é usado com amor, você precisa participar das celebrações, você precisa participar de todas as ferramentas que a igreja coloca para a bênção e crescimento, porque foram direcionamentos de Deus pelo Espírito Santo. Então, assim, não dá para subir no ônibus com o ônibus correndo e depois você entra correndo e quer sentar na janela. Não é assim que funciona. As coisas de Deus são com muita coerência, você vê? Não são feitas com crianças. E a gente também não pode dar serviços na igreja para pessoas que são novas convertidas, que ainda não estão preparadas. Às vezes, Deus acaba usando uma pessoa dessa e ela acaba não se segurando e começa a achar que é estrelinha. Começa a achar que brilha mais do que Jesus. Então, assim, nós precisamos usar os dons com muita, muita sabedoria. Nós precisamos praticar os dons com muita sabedoria. Os dons espirituais são dados a alguém para benefício de outros. A gente já viu muito disso, meus amados, e ainda hoje existe isso em muitos lugares. Pessoas que se intitulam de profeta, de apóstolos, de doutores, de mestres, de um monte de coisa, para o seu benefício, e trazem profecias que mexem com os sentimentos das pessoas, porque é fácil observar uma pessoa carente, uma pessoa que está com os sentimentos aflorados, que está carente, necessitado, mas nós não podemos. Os dons são dados para o benefício de outras pessoas e a igreja. Os dons espirituais não garantem, olha só essa colocação, irmãos, os dons espirituais não garantem que alguém seja salvo. Como exemplo disso, nós temos Judas, que foi usado. Ele foi um dos servos do Senhor lá, durante os 3 anos e pouco do Senhor Jesus. Balaão foi usado por Deus, receberam dons espirituais. Mas esses dons dons espirituais não garantem salvação de ninguém, tá? O profeta pode ir para o inferno, se ele não deixar Deus usar ele. Agora, se ele usar Deus, ele vai para o inferno. Agora, se ele deixar Deus no amor,
se diminuindo, como diz João Batista. O importa é que eu diminua e que Cristo cresça, né? Então, assim, os dons espirituais não garantem que alguém seja salvo. Como exemplo disso, nós temos Judas e Balaão receberam os dons espirituais. Possuir dons espirituais, ao contrário da possessão do fruto do Espírito, não prova que a nossa vida cristã está agradando a Deus ou nos garante a salvação. Você vê, ser usado com os dons espirituais não nos garante a salvação, mas dar os frutos, dar o fruto do Espírito, que são aqueles 9 gomos que a gente falou, que está em Gálatas 5:22, esse sim, porque você está praticando a palavra de Deus, você está praticando o amor, você está diminuindo, deixando Cristo crescer em você. É por isso que ser usado em um dom espiritual não diz que esse aí vai ser salvo, esse aí é salvo. Não, ele tem que dar frutos. É pelo fruto que seremos conhecidos como os discípulos, servos e salvos no Senhor Jesus Cristo. Então, assim, fiquem atentos com isso. Não acha que o profeta é o santo. Não. Às vezes os homens abusam da misericórdia de Deus, mas naquele dia se verá a diferença entre o que serve e o que não serve. Aqueles que manifestam o fruto do Espírito estão caminhando perto de Deus. O mesmo nem sempre pode ser dito daquelas pessoas que possuem ou são usadas com os dons espirituais. Amados, eu provo a minha fé, é o que Paulo fala, pelas minhas obras. Agora, e você, com as suas obras, prova a sua fé? Nem sempre acontece isso. Então, os frutos do Espírito, quando eles são manifestos, é porque nós estamos juntinho de Deus. Agora, quando nós estamos sendo usados pelo Espírito Santo para a manifestação de um dom, e de repente nós queremos sobressair, nós manipulamos o negócio, por mais que nós estejamos sendo usados, isso não me garante a salvação. Porque lá no fundo o Espírito está vendo que eu estou manipulando, que eu estou malandramente, sutilmente usufruindo do amor, da bondade e da misericórdia de Deus. Então fiquemos todos muito atentos com relação a isso. Nós falamos aí da sabedoria da prática, então assim, cuidado. Não acha que porque o profeta é o cara e tal, ele é isso, ele é... Não, nós somos usados porque Deus nos usa. Agora, quem pratica o fruto do Espírito, esse está juntinho de Deus, porque praticar a palavra de Deus não é para qualquer um não, e nós estamos andando nesse caminho, nós estamos crescendo e amadurecendo nesse caminho, a igreja Vida Plena e os amados irmãos. Terceiro e último, os dons manifestacionais, está lá em Coríntios, que a Renata já leu, né? Coríntios 12, que ele faz aquela lista dos dons, né? Estão listados os 9 dons que nós falamos lá no começo. A igreja, eles são dados à igreja. Nós precisamos compreender isso. A igreja, qual igreja? A igreja apostólica. Nós somos cristãos evangélicos. Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, o dom da fé, o dom de curar, operação de milagres, o dom da profecia, discernimento de espírito, o dom de línguas, a interpretação de línguas. São dons manifestacionais para quem? Para a igreja. A igreja. Então nós precisamos, como igreja, manifestar os dons espirituais. E se nós manifestamos e tememos a Deus e andamos na presença de Deus, a consequência é a manifestação dos frutos na nossa vida. Aí nós estamos ligadinhos com Deus, nós estamos juntinho com Deus, não para a nossa glória, para a glória dele, nossa alegria, nosso benefício, o benefício da igreja, benefício das pessoas. Esse é o objetivo. Nós somos setas e faróis que indicam quem é Jesus. Quem é a luz que ilumina toda a terra, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, você pode ser usado, você precisa orar, você precisa buscar, você precisa se entregar, você precisa participar, você precisa estar em comunhão com a igreja, porque o Espírito sonda os nossos corações. Ele discerne se há bondade em nós ou se há malandragem
em nós. Nós precisamos ficar muito atento com isso. Que o Espírito Santo nos guie, nos proteja e nos dê muito discernimento e sabedoria para lidar com as coisas de Deus. Com Deus não se brinca. Com Deus não se brinca, de maneira nenhuma. E se nós levarmos esta obra a sério, se nós nos entregarmos realmente, sermos santos e puros, separados e puros, Deus vai agir na minha vida e na sua vida. Às vezes você não chegou num lugar mais alto ainda, porque ainda existem algumas coisinhas na sua vida da religiosidade, não da verdadeira comunhão com Cristo, mas da religiosidade, da cultura do cristianismo no Brasil, que é tenso demais. Então, assim, nós trabalhamos e vamos bater nessa tecla até Jesus voltar, que nós precisamos praticar a palavra de Deus. E se Deus nos usar, é para a glória dele. Ele é o glorificado na situação. E é certo, amados, como já falamos, você vai ser beneficiado. Mas não enalteça o seu eu, que o Senhor cresça em você. Tiago 1, de 4 a 6, diz assim: a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. Se você deixar Deus agir na sua vida, Deus operar na sua vida, e você ter prudência, sabedoria e humildade para que a glória de Deus se manifeste, você vai ser maduro, você vai ser íntegro, e não vai faltar coisa alguma para você. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Você vê, meu irmão? É muito sensível as coisas de Deus. São simples, sensíveis, mas mexe profundamente com o verdadeiro cristão e as pessoas que estão ao nosso redor. Eles vão sentir Deus em nós. Eles vão sentir Deus em nós. Precisamos conhecer melhor o Espírito Santo e resgatar nossa relação com Ele. E assim, nutriremos um relacionamento mais íntimo, pessoal e intencional, seja individualmente ou de forma coletiva como igreja. Esse é o objetivo de Deus nas nossas vidas. Ele quer agir. Os dons espirituais estão aí para serem usados pela igreja. O Senhor quer nos usar. Eu vou falar um negócio. Eu fiz uma visita, eu fui levar uma coisa numa casa aí, e daí nós oramos pela família. Aí depois eu tive a informação, irmãos, a gente orou e tal, e todos ficaram calmos ali e tal, mas quando eu fui embora, uma das pessoas daquela casa, o demônio se manifestou nela, porque, amados, onde nós entramos, o diabo não pode ficar. Agora, se o diabo for convidado para voltar, é outra coisa na vida daquela pessoa. Mas aonde os santos de Deus, que são embaixadores do reino, que representam o céu na terra, onde nós chegamos, a luz chega e dissipa todas as trevas. E nós oramos naquele lugar, ministramos sobre a vida, para libertar de vícios, para libertar de prostituição, para libertar de tudo, libertar da miséria, da pobreza, e fomos embora. Pedimos para orar e tal. Vamos embora. Depois veio a informação que depois que nós fomos embora, a pessoa ficou possessa, ela chegou a ir para a rua e deitar no meio da rua para que algum carro, algum caminhão passasse por cima dela. Ela, depois que a gente saiu, o astuto, o ladrão, o matador, o destruidor, ele foi lá e se apossou da pessoa que era para se render para Jesus e não se rendeu. Então você vê como as coisas acontecem? Deus está agindo. Se você tiver um coração voltado para o Senhor, o Espírito Santo vai te usar de uma forma tremenda, simples, sem loucura e sem palhaçada, com sobriedade, como adultos, maduros e íntegros, que o verdadeiro cristão tem que ser, sempre rendendo glórias ao Deus misericordioso que deu o seu Filho amado por nós. Então, assim, você vai num lugar, você ora, nós já falamos isso na igreja há um tempo atrás, que você entra hoje o inimigo ele está tão astuto que às vezes a pessoa está oprimida, tem gente possuída, influenciada, são níveis diferentes de opressão.
E quando chega na igreja, o demônio fica lá fora, porque ele não pode entrar naquele lugar, porque aquele lugar é santo. Ele não tem autoridade, ele não tem força para entrar lá, porque ali a luz de Deus brilha poderosamente, as trevas não tem como se manifestar naquele lugar. Mas daí a pessoa sai e não dá atenção, não amolece o seu coração para o Senhor, não se entrega para a manifestação do Espírito Santo. Aí ela sai lá para fora e volta para aqueles pensamentos, não, eu estive na igreja aí, tudo legalzinho e tal. Aí volta lá fora, o inimigo pega de novo. É o que aconteceu nesse caso. A gente não está aqui para manifestar força, não para que as pessoas vejam que nós temos o poder de Deus e tal, que os demônios... Não, nós estamos aqui para cuidar dessas pessoas, para trazer o oprimido, o possuído, o preso, o viciado, aquele que está cego, aquele que acha que ele vai chegar em algum lugar com as forças e a inteligência dele. Nós estamos aqui para abraçar essas pessoas e levar o amor de Jesus, e quando houver necessidade de manifestação dos dons espirituais, elas acontecerão naturalmente, e a glória de Deus estará em evidência em todo momento. E se a pessoa se render, glória a Deus. Se ela não se render, ela é responsável pela decisão dela e automaticamente pelas consequências. Amém? Amém. Nós esperamos, né, que você tenha sido abençoado. Foi um estudo rápido, né? O tema é longo, né? Nós já tivemos oportunidade de estudar na Jornada com o Espírito Santo. Nós ficamos muitos meses, né, estudando sobre esses dons. Então, como era uma série sobre o Espírito Santo, nós não podíamos deixar de falar novamente sobre os dons, mas é um assunto amplo, né? Nós temos ainda a apostila que foi dada durante a Jornada do Espírito Santo. Se você tiver curiosidade para estudar novamente, não tiver com a apostila, pode pedir para a gente que a gente manda para você. E a gente gostaria de orar mais uma vez para nós encerrarmos a nossa célula. Amém? Irmãos, o irmão Kleuber, ele não está bem, né? Já faz alguns dias, nós temos orado por ele. Ele está aí, pelo menos pelo que a gente observou, a família deve estar junta. Aí, a irmã Ana, que mora ali de frente com a igreja, ela está com um problema de pressão e tal, e a gente deve ter outros irmãos que não se manifestaram. Hoje, a Ana Paula, se eu não me engano, e a Mara fizeram uma visita abençoadora na casa da Magda, visitando a recém-nascida, a Evelyn, e os filhos e o esposo. A igreja está trabalhando. Hoje eu estive lá na igreja resolvendo algumas coisas, fazendo alguns ajustezinhos lá. Nós estamos trabalhando, meus amados, e quinta-feira estamos juntos. Nós vamos, por enquanto, nós vamos continuar com a live, mas ela já tem data para se encerrar, em nome de Jesus, as lives, porque os irmãos precisam voltar para a igreja. Os que podem vão voltar, se o governo liberar, e os outros estão seguindo as regras conforme foram colocadas. A nossa igreja, hoje, ela comporta 36, 40 pessoas, e o máximo que nós tivemos foram 25. Nós temos pessoas que vão um dia na igreja e não vão o outro. É difícil de entender isso, mas nós temos irmãos que desde o início não vão porque estão no grupo de risco lá, mas daqui a pouco nós estamos orando e vamos encerrar as lives para que isso não penetre e cauterize a sua mente e você vire um crente de casa. E não é isso que o Senhor quer. O Senhor quer comunhão. O corpo dele precisa estar reunidos. Hoje eu estive conversando com um pastor e ele observou na igreja dele lá em Jacareí que enquanto tinha live os irmãos não voltaram para a igreja. Quando ele acabou a live, ele falou, cortei a live com alquinho lá, álcool gel, cadeira separada, tudo direitinho, fazendo 2 cultos lá na igreja dele por domingo. Aí o povo começou a voltar. Então a gente vai ter que tomar essa ação, e a gente está orando a Deus para que na data que ele deu para nós vamos encerrar as lives. Vai continuar baixando ou subindo no YouTube, né, as mensagens, mas depois. Então assim, nós estamos buscando a direção do Espírito Santo para que a nossa igreja continue crescendo e nós não venhamos a cair nessa monotonia, nesse marasmo de ficar em casa. Os que
tem que ficar sim, os que não tem que ficar tem que ir para a igreja. Tem que ir para a igreja porque o Espírito Santo sonda o seu e o meu coração. Então que Deus dê saúde para o Cleuber, para a irmã Sandra, para todos os irmãos aí que de repente estão passando alguma dificuldade, alguma necessidade, que o Senhor os socorra conforme a vossa fé em ação. Nós sabemos que os dias são maus, né, irmãos? Nós estamos passando por momentos difíceis no Brasil, no mundo, né? Nunca se viveu uma pandemia como essa, né? Então nós estamos passando por tempos difíceis, mas nós estamos seguindo todas as recomendações, né? Todos os cuidados, e o Senhor tem operado nas nossas celebrações, né? O Senhor tem derramado da sua graça, e nós precisamos muito da graça do Senhor. Nós precisamos estar unidos para a gente, em comunhão, né? Juntos nós somos mais fortes, e nesse momento nós vamos orar. Eu quero agradecer a todos que estiveram com a gente até agora, né? E em amor tudo vai dar certo, é verdade, irmã. Eu não conheço essa irmã Júlia Bernardes, mas sempre está conosco. Nós estamos felizes de vocês não deixar a gente sozinha aqui nessa quarta-feira, né? Excepcionalmente. Nós estamos sempre juntos todas as terças, e em breve nós vamos estar nas casas novamente, em nome de Jesus. É verdade. Vamos orar então para encerrar? Um beijo para vocês, Deus abençoe. Vamos interceder neste momento. E o Senhor pode te curar agora. Amém. Em nome de Jesus. Senhor, eu quero te agradecer por esse tempo, ó Deus, que o Senhor permitiu nós estarmos juntos para compartilhar do estudo da sua palavra, para nós podermos compreender aquilo que o Senhor quer se manifestar em nós. Senhor, que cada um de nós possamos entender e saber qual o dom que o Senhor quer nos usar para crescimento e edificação da tua obra, da tua igreja, meu Deus. Obrigado, meu Senhor, pelos irmãos que estiveram com a gente aqui, juntos, participantes da nossa célula. Derrama sobre nós a tua unção, da tua graça. Meu Deus, queremos interceder agora pela vida do Cleuber. Pai, que o Senhor derrame, Pai, as tuas bênçãos sobre a vida dele, que o Senhor cure de toda enfermidade, em nome de Jesus. Pai, também sobre a vida da irmã Ana, que toda enfermidade saia em nome de Jesus. E cada um aqui, ó Deus, que tem assistido conosco, participado conosco desse estudo, ó Deus, receba a cura agora em nome de Jesus. Receba, Senhor Jesus, receba nesse momento, em nome do Senhor Jesus, a alegria na sua vida, que a tristeza saia, que a angústia saia em nome de Jesus, que esse sintoma maligno de depressão saia em nome de Jesus, para a honra e glória do teu nome, ó Deus, para que haja testemunhos no meio do teu povo. Pai, nós te louvamos, te agradecemos por esse tempo que o Senhor nos deu. Senhor, que o Senhor permita, Deus, que essa pandemia cesse em nome de Jesus, nós possamos voltar à nossa normalidade como igreja. Senhor, que aquilo que o Senhor quer que nós aprendamos rapidamente, ó Deus, essa lição, ó Deus. Que a sua igreja aprenda aquilo que o Senhor quer ensinar para nós, ó Deus, através desses sofrimentos momentâneos, desse tempo tão ruim, ó Deus, de pandemia. Mas nós sabemos que é o Senhor que está no controle de todas as coisas e está nos ensinando algo, ó Deus. E nós precisamos aprender rápido. Muito obrigado, ó Deus. Em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos. Amém. Amém. Deus abençoe, meu amado. Se sinta abraçado por nós e nós estamos com saudades do novo normal. Que o novo normal se torne simplesmente normal no meio da nossa igreja novamente. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. E um forte abraço. Amém. Uma boa noite para vocês. Deus abençoe.